Então, nós estamos aqui novamente para conversar, além do grupo de pesquisa que o Adrian faz parte e lidera, da tese de doutorado que ele já defendeu há algum tempo e publicou o livro Cultura, Organização e Educação. E vamos, nessa oportunidade, conversar sobre o seu trabalho. Diga para nós qual que são as questões fundamentais do seu trabalho de doutorado. E contigo. Ok. Então, obrigado aqui, Beto, pela oportunidade. Bom, acho que antes de dizer da tese de doutorado, só queria dizer que a gente caminha pelo cenário da administração escolar há bastante tempo, né? Desde a graduação, isso na Universidade de São Paulo, envolvido em projetos de iniciação científica. Pois quando eu fiz o mestrado, quando eu ingressei no mestrado na USP, à época, o mestrado ele era setorial. Tinha o mestrado em didática, o mestrado em História e Filosofia da Educação e o mestrado em Administração Escolar e Economia da Educação. Quando eu estava finalizando o mestrado, que houve uma mudança no regulamento do programa, no regimento, e se tornou mestrado em Educação e com as linhas de pesquisa e área de concentração. Então isso é interessante, né? Porque é uma caminhada, é um caminho que a gente vai entrando, vai se aprofundando. E no doutorado aqui em especial, esse livro foi publicado no ano de 2010, aqui pela editora da Edune Oeste, Cultura, Organização e Educação. Mas a defesa foi... A defesa foi no ano de 2004. 2004. Em 2010, porque no ano de 2009 eu concorri num edital da Fundação Araucária, um edital de apoio a publicações de livros e periódicos, fui contemplado, e no ano de 2010 que houve a tiragem da obra, né? Então, essa tese ela foi desenvolvida aqui no município de Cascavel, foi na Escola Municipal e Estadual do Reassentamento São Francisco, é uma escola que fica aqui na saída para o município de Corbélia, né, aproximadamente aí 12, 14 quilômetros aqui da região de Cascavel. Região de Cascavel. E nessa pesquisa, a escolha pela escola, porque é uma escola diferenciada em vários sentidos, né? Então, à época, ela abrigava o município e o estado na mesma edificação, e a escola ela nasce como fruto de reivindicação de um movimento específico, que é a CRABI, que é a Comissão Regional dos Atingidos pelas Barragens do Rio Iguaçu, na ocasião da construção da usina de Salto Caxias. E que aqui a localidade da escola se tornou a terra de assentamento daquela comunidade dos ribeirinhas, isso. E que é um movimento, né, bastante forte, bastante coeso, e que dentre várias reivindicações, uma que o movimento não abria mão era que houvesse uma escola no reassentamento, porque a discussão inicial e a proposta inicial da COPEL e do governo do estado é que esses alunos deveriam deslocar-se, né, até o município mais próximo, até Cascavel. E a escola existe até hoje. Existe até hoje. Funcionando plenamente. Está em funcionamento. A época que eu desenvolvi a tese de doutorado, ainda que eu fiz a pesquisa de campo, que foi entre 2002, 2001 a 2003, ela ainda tinha o subsídio da COPEL. Ainda era... Fazia parte do acordo. Fazia parte do acordo que durante um período, né, a COPEL ainda manteria a escola. Então era uma escola diferenciada, né, Beto? Então ela tinha laboratórios equipados, então você tinha uma PM com recursos, né, efetivos. Então era uma escola que mostrava-se, e sobretudo os alunos, né, filhos dos pais. E na pesquisa sua você priorizou que aspectos da problemática educacional nessa pesquisa que teve uma efetiva participação direta dos alunos, dos professores e da própria comunidade que exigiu escola, né? Isso, e foi feito um trabalho empírico, né, uma pesquisa de campo onde foram entrevistados professores, alunos e alguns pais representativos ali do movimento. E a ideia era justamente observar qual o papel da escola, qual a importância da escola, e uma
questão muito interessante é que vários líderes e outras pesquisas também feitas na escola apontavam para isso. Vários líderes diziam: nós queremos uma escola, entre aspas, igual a dos ricos. Quer dizer, aquele ideário de que há uma escola para os ricos, uma escola para os pobres, e que eles não se contentariam então com qualquer coisa, ou qualquer tipo de escola, tanto que aí começou o movimento de tensão, de não submeter então os filhos a longos trajetos em ônibus ou feitos a pé para estudar nos municípios mais próximos, e que de fato houvesse uma escola, mas não uma escola qualquer, uma escola com recursos, uma escola com professores, uma escola com aparelhos, para que pudesse atender os anseios daquele povo que já havia sido prejudicado pelo impacto da construção da usina, de perder o seu chão, a sua terra, a sua casa, as suas relações. Então, que houvesse uma compensação agora nesse sentido. Se a gente pensar assim, entre aspas, mas que não deixa de ser uma lição, que aspectos você destacaria da comunidade, dos alunos e da relação com o Estado, exigindo escola, que já é o direito do cidadão pela Constituição. Só que tem uma característica diferenciada, porque é um deslocamento dessa população em que ela perde todas as características que ela tinha lá, e aqui ela quer construir a escola, dando que seja minimamente de qualidade, como se tem as outras escolas, ou aquilo que você disse, de outros setores da sociedade que podem ter escolas melhores. Que você destacaria desses aspectos da relação desses sujeitos, seja aluno, seja professor, seja a comunidade, e como o Estado se comportou no atendimento ou não dessas reivindicações? Segundo os documentos que eu analisei da CRABI, mostra que isso foi um movimento muito tenso, um movimento de bastante tensão, para que o Estado pudesse, como você colocou, cumprir o mínimo que se espera dele, que constitucionalmente ele deveria cumprir de forma mais efetiva. Então veja, porque em momento algum o Estado disse que não haveria educação, tanto que ele não colocaria uma escola no assentamento, que essa não era uma ideia original, mas ele disponibilizaria transporte ou formatos alternativos. A pressão e a mobilização da comissão desses sujeitos atingidos é que possibilitou que hoje ainda exista uma escola dentro do reassentamento, dentro do acampamento, do reassentamento de São Francisco. E é mantida pelo Estado. Mantida pelo Estado. Quando é o caso da escola municipal. Pelo municipal, que usa a mesma edificação, e à época ainda havia um subsídio da Copel, que foi a empresa que causou o impacto devido à construção da usina em Salto Caxias. Então era necessário, a Copel também entrou com um subsídio ali anual como ajuda à manutenção da escola. Então isso é o que marcou bastante, Beto? Quer dizer, num momento como hoje, nós vemos de forma bastante mais intensa, por exemplo, em São Paulo, o movimento dos jovens, que acho que é uma lição que passa para nós que estudamos política educacional, que pesquisamos a ocupação das escolas, a ocupação da Assembleia, a luta pela criação da CPI da merenda, no caso do Estado de São Paulo, a mobilização... A merenda de qualidade que não chegava, Que não chega, ou o governo do Estado que não queria sequer criar uma escola para uma comunidade onde ele mesmo tirou em nome do progresso, da criação de uma usina, ele mesmo desloca. E a questão não é só a terra, não é só a casa, porque é toda uma vida, é toda uma relação que se tem. E também procurou-se isso na hora da distribuição dos lotes, na medida do possível, você manter o teu elo de vizinhança também nos lotes, procurou-se manter isso. Mas a todo instante também o Estado querendo na dimensão dos lotes interferir, sempre numa proporção menor do que os sujeitos necessitavam ou do que eles reivindicaram. Esse exemplo que você poderia dizer que se a comunidade, se os estudantes, como citando a situação recente dos estudantes do Paraná e de outros estados, e dessa comunidade que se organizou para ter a escola efetivamente realizada na sua comunidade, demonstra efetivamente que as lutas dessas
desses setores da sociedade, dos trabalhadores, dos alunos, se ele não ocorre, parece que o Estado se afasta ele se cada vez mais, mesmo sendo mais. supostamente constitucionalmente responsável para prover o direito à educação. Porque estudantes ocupar escola, que é o lugar de aprender, né? Então você... Parece algo... Esse exemplo dessa comunidade é um exemplo de demonstração da organização, né? Eu acho que é interessante dizer isso, né? Isso. Que você fale que eles permanecem com a escola, e a escola está consolidada, né? Na responsabilidade do Estado, né? Sob manutenção agora do Estado e do município. E é interessante isso, que é uma categoria que nós estudamos, né? Que é da participação, e que ela vem sendo ressignificada. Era uma categoria de agrado geral, né, participação, sobretudo após o período de abertura do regime, mas gradualmente começa a se ter um outro viés, um outro entendimento de participação, que participação é sinônimo de voluntariado, não é sinônimo de você fazer as coisas juntas, e não é, cada ente tem a sua responsabilidade. E o curioso nisso é que nós fomos educados num processo onde nós não queremos participar. É a verdade, né? Nós viemos de um contexto de uma educação mais autoritária, onde não nos era permitido participar. Por isso que hoje os indivíduos, né, é algo que também a gente percebe, em sua grande maioria preferem simplesmente não participar. Permanecem-se alheios, né, como a todo o movimento que nós estamos tendo em nível nacional, e é curioso, né? Você observa que os indivíduos geralmente preferem não se participar, e quando há essa questão da participação, muitas vezes ela vem nesses novos termos, né? Quer dizer, então a gente também tem várias pesquisas que já se debruçaram sobre isso, o Amigos da Educação, Amigos da Escola, Todos pela Educação, que são programas que viraram sinônimo de voluntariado, né? Como se essa ação voluntária de cada um por si, individual, fosse a participação. E aqui não, a gente vê que a participação era de fato a organização e a mobilização de uma comunidade, de um grupo, para quê? Para fazer valer os seus direitos, né, que o Estado procurava se negligenciar. Quando você diz isso, citou o exemplo antes das ocupações de escola pelos próprios estudantes, adolescentes e pré-adolescentes, né, e jovens, e cita o exemplo de uma comunidade que reivindica ter a escola perto de si, mas também no sentido de que ela tem que estar estruturada fisicamente para prover as condições e não procurar isso aonde não se sabe, sem as condições. Aí você falou do Estado, que o Estado e essas organizações sociais, empresariais, a maioria delas, de banqueiros, de meios de comunicações de grande porte, esses estudantes, quando ocupam a escola, do outro lado, mostram uma função desse Estado e que ele não quer cumprir, né? Ou que ele, da coisa da participação, o estudante ocupar a sua própria escola para pedir merenda ou para exigir melhores condições de funcionamento de biblioteca, o que estaria errado no sentido do direito dessas pessoas, desses trabalhadores, desses jovens e crianças e adolescentes, né? Então, o Estado, como gestor dessas condições, está mais autoritário, mais perverso? Qual que é a sua visão? Isso que você coloca é muito interessante, e o Valdecir colocou, né, na nossa conversa anterior, nas pesquisas que ele está estudando sobre avaliação. E veja que papel, acho que é um caráter realmente mais autoritário, mais opressor, e a situação ela beira o ridículo, né? Porque você tem ao mesmo tempo um Estado que cobra e obriga bom resultado, bom desempenho em avaliações e índices padronizados, e ao mesmo tempo os estudantes têm que ir por comida, por ter livro na biblioteca, professor para ter direito ao vale alimentação, para ter direito a um salário Quer dizer, então é uma situação que, né, nesse processo de contradição, e é um caráter cada vez mais opressor de fato e de negligência com relação às suas atribuições e funções mínimas, em especial as educacionais que nós estamos analisando e pesquisando.
Então, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado por estar aqui falando da sua pesquisa. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estar aqui, estou à disposição para continuarmos conversando sobre educação, política educacional, administração escolar.